Abra a Bíblia, a Palavra de Deus, em Lucas capítulo 16. Lucas 16. Lucas é um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, na inspiração de um homem que se tornou missionário, vai ser o primeiro missionário a chegar ao norte da Europa, a Macedônia, juntamente com o apóstolo Paulo. E ele vai se habilitar, ou ser habilitado por Deus, a escrever pelo menos 2 livros do Novo Testamento: o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Era ele médico. O destinatário desses 2 livros é o mesmo, Teófilo, ou Theo no grego, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus. Pode ser um pseudônimo de um alto oficial romano a quem ele escreve explicando sobre o Evangelho, provavelmente novo convertido. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando esse texto nos relata, ó Deus, a fugacidade da morte, que tão de perto nos rodeia, e, ó Deus, sob a eternidade da alma de cada um de nós. Ó Deus, pedimos que Tu venhas nos iluminar diante desta inspiração, que a iluminação do Senhor esteja sobre nós como obra do Espírito Santo do Senhor, e quando daqui sairmos, ó Deus, saiamos cheios do Espírito, e, ó Deus, de modo claro e evidente, saibamos, ó Deus, o que Tu queres para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A riqueza desse texto é que ele é um texto combinado com Lucas capítulo 12, quando Jesus conta a parábola do jovem rico, do homem muito, muito rico, que ao final, ao perceber a sua colheita, quanto estava produzindo a colheita, ele toma uma decisão. E ele fica em meio à dúvida inicial e ele pensa: o que é que eu vou fazer? E ele diz: já sei o que é que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maior, vou abarrotá-los com a superprodução que eu tive, e eu vou sentar-me à cadeira na varanda e vou dizer à minha alma: alma,
o que tens reservado para muitos anos, você tem aí de folga muitos anos pela frente, você pode aproveitar. E aí Jesus diz, mas aquela noite ele ouviu uma voz que dizia, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado para quem será? Jesus está trabalhando com um tema, tanto no capítulo 16 quanto no capítulo 12, falando sobre a riqueza e falando sobre o tempo que nós vamos viver e essa relação da vida com aquilo que nós temos que administrar. Então Jesus trata nos 2 capítulos sobre a mesma situação, sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão. Ele está falando sobre a vida, como nós gastamos a vida e a riqueza que está à disposição e como nós vamos administrar esta riqueza. Então preste atenção que Jesus conta aqui no capítulo 16 de Lucas, ele fala sobre um homem cujo nome é Lázaro, ele é extremamente pobre, ele está vivendo da mendicância e ele está sentado à portão do castelo de um homem rico, extremamente rico, que vivia de banquetes. Jesus usa a expressão regalada e esplendidamente. Imagine você que saiba que alguém está vivendo muito bem, está ganhando muito dinheiro com Bitcoin, igual o sujeito lá de Cabo Frio, dias atrás, mais de 2,5 bilhões passaram pela conta dele, e alguém pergunta, como é que ele está? E você diga assim, ele está vivendo regalada e esplendidamente. Já pensou? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. A esposa está foragida e pela conta dela passou mais de 1,6 bilhão de reais em 6 meses. Eu não tenho nem noção de quanto seja isto, nenhuma noção de quanto seja essa monta em dinheiro, esse valor todo. Mas Jesus diz que esse rico vivia regalado e esplendidamente, tinha tudo ao seu dispor, e ele vestia-se de linho finíssimo que vinha do Oriente. Mas Jesus não está preocupado com a riqueza em si. Jesus está narrando o comportamento deste homem, porque a riqueza em si não traz problema algum, a não ser que ela seja mal administrada. Então Jesus está dizendo que este homem vivia dessa maneira, e à porta da sua casa, Jesus tenta contrastar 2 situações tão diferentes, um homem que vivia do que caía da mesa dos outros, e um outro que vivia comendo e vivia regalado esplendidamente. Ou seja, eles estão em extremos totalmente diferentes. Se nós fôssemos pensar na nossa realidade social, diríamos assim que eles estão separados por quilômetros sociais, quilômetros de distância um do outro. E Jesus faz questão de trazer o homem pobre, mendigo, de um extremo da sociedade, lá de longe, trazer e aproximar essa figura do outro homem, que é riquíssimo, e Jesus coloca um à porta da casa do outro. Nós somos chamados exatamente para viver assim. Jesus diz que nós somos luz deste mundo. Vós sois sal da terra e luz deste mundo. E nós somos convidados todos os dias, porque somos luz, a nos defrontarmos, a estarmos diante, a confrontarmos as trevas que estão ao nosso redor o tempo todo. Qual a utilidade, por exemplo, do sal dentro do saleiro? Nenhuma. Imagine, por exemplo, que alguém vai cozinhar, prepara a comida, e aí depois que a comida toda está pronta, diz assim, podem almoçar. E aí você pega e diz assim, não tem sal aqui em casa? E aí a esposa ou esposo, seja lá quem fez a comida, diga, tem, está no saleiro. Diz, mas no saleiro não faz diferença ter sal, o sal tem que estar aqui na comida. É disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós só vamos fazer diferença fora do saleiro. Que saleiro é este, pastor? É o templo. E que sal é este? Somos nós. Jesus nos chamou para fazermos diferença
fora dos limites do nosso saleiro, fora do limite do templo, lá na rua, na universidade, na escola, no colégio, no comércio, na indústria, onde quer que estejamos, na praia, no Maracanã, onde quer que você esteja, Jesus está dizendo, você foi chamado para fazer diferença fora do saleiro. E aí Jesus traz um homem, é uma parábola, traz um mendigo e coloca sentado à porta do homem rico. Por que Jesus faz isto? Por que todos os dias nós enfrentamos essas adversidades? Porque Jesus quer saber qual vai ser o nosso comportamento. Imagine você, trazendo para os nossos dias, aquele homem entra no seu carro importado, aquele homem rico entra no seu carro importado, e então alguém aperta o botão e o portão da mansão dele se abre, e enquanto vai se abrindo, desnuda-se diante dos olhos dele uma figura de um homem pedindo esmola, pedindo comida. E ele de dentro do seu carro, vendo o portão da sua mansão se abrindo, ele olha lá do outro lado, na rua, tem um mendigo sentado. Essa cena poderia ser ignorada, já seria difícil se fosse uma vez só. Mas corta o meu coração que Jesus diz, todos os dias. Eu vou repetir, o texto diz, todos os dias. Todas as manhãs, quando aquele homem abria o portão da sua mansão, lá estava aquele mendigo. E todas as vezes, quando ele voltava ao final do dia para casa, lá estava aquele homem com fome. Ele tomava o seu café da manhã, e ele não se incomodava que do lado de fora havia alguém passando fome. Ele voltava para fazer a sua última refeição do dia, jantar em casa. Mas ele não se importava que aquele homem estava lá fora ainda com fome, sentindo fome. É disto que Jesus está falando. Todos os dias. Ele está falando de um comportamento reiterado, aquilo que você faz todos os dias, aquilo que está errado e você aceita e você se coaduna, você vai percebendo que isto pode fazer parte da sua vida, embora esteja errado, não é algo aceito por Deus, não é algo que você possa entender, está errado, no namoro está errado, no casamento está errado, no trabalho está errado, mas você vai reaprendendo a viver com o erro como se ele fosse certo. É disto que Jesus está falando. Pessoas que perderam a sensibilidade de perceberem o que está errado, tem que ser eliminado, tem que ser afastado. E Jesus diz, todos os dias isso acontecia. E aí Jesus usa um padrão. Só existe um padrão que é igual para toda a humanidade. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você vive na Europa ou se vive no sul da África. Não importa. Jesus traz aos dois, ao homem riquíssimo e ao paupérrimo, Jesus traz uma figura que é igual para todo mundo: a morte. Quando a morte chega, Jesus diz, e o rico morreu, diz, e o pobre Lázaro morreu. No cemitério em São Pedro da Aldeia, eu fui chamado a fazer um sepultamento, e a primeira vez que fui lá fazer o sepultamento, eu percebi que tinha uma frase escrita no muro do cemitério, pelo lado de dentro: aqui todos são iguais. Todos, sem exceção. Jesus pega a morte, que é igual para todo mundo, não importa quem você foi. Jesus pega a morte, traz a morte e senta a morte entre eles dois. Não importa se a mesa da esquerda estava farta e se a vida do pobre estava faltando alguma coisa. Jesus coloca a morte sobre eles dois, indicando a nós
que existe uma coisa que é igual para todos nós. E morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, em terceiro lugar, Jesus indica aos dois que a consequência da morte pode ser diferente. Vou repetir. A consequência da morte pode ser diferente. Eles dois viviam uma vida diferente, foram igualados pela morte, mas depois da morte a consequência volta a ser diferente. Como assim? Quando o rico abriu os olhos, diz que ele percebeu que estava no inferno. Ele estava perdido. E diz que quando Lázaro abriu os olhos, viu que estava junto de Abraão. Estava próximo a Abraão. E a condição, o lugar já era diferente. A condição também era diferente. E então, erguendo os olhos, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Vou te dizer uma coisa. Somente um judeu ortodoxo religioso chamaria Abraão de pai. Profundamente religioso, comprometido com a cultura judaica, com a sua religião, chamaria Abraão de pai. O que Jesus está nos dizendo aqui é que esse homem que entrava todos os dias e saía e não se importava com aquele miserável que estava morrendo de fome à porta da sua casa, ele era um homem religioso. O que Jesus está dizendo é que ele não estava alheio à questão religiosa. Ele olha para Abraão e diz: Pai Abraão. Ele está dizendo: eu acredito em Abraão, eu acredito em Deus, no Deus de Abraão, eu acredito na nossa religião, eu acredito em tudo isso, mas eu não vivi nada disto. Quantas pessoas estão assim nos dias em que nós estamos vivendo? Pessoas que não estão comprometidas com Deus, que acreditam em tudo que a Bíblia diz, mas estão longe do propósito daquilo que Deus colocou para cada um de nós. E no inferno ele revela a sua religiosidade. Pai Abraão. Tem muito crente que vai para o inferno com a Bíblia embaixo do braço. Ele crê em tudo aquilo, mas não vive nada daquilo que a Bíblia está colocando. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou aqui em grande tormento. Peça a Lázaro que molhe a sua mão e venha refrescar a minha fronte, em algumas traduções, a minha língua. E Abraão diz: é impossível. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que de lá quisessem passar para cá, seria impossível. E eu acredito que Abraão está dizendo: e se tivesse alguém que eu duvido, daqui que quisesse ir para o inferno, também não poderia. E aí ele revela um lado que ele nunca tinha revelado, um lado missionário. Abraão, mande que alguém vá à casa de meu pai, evangelizar os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Quantas pessoas são extremamente religiosas, mas não estão preocupadas com a salvação dos parentes? Pais que não oram pela salvação dos filhos, filhos que não evangelizam os pais, pessoas que estão todos os dias ao nosso redor. Quantas pessoas e não são evangelizadas? Mas no inferno, ele revela um comportamento diferente daquele que ele tinha antes de morrer. Preocupação com a salvação dos irmãos. E Abraão diz a ele: lá tem Moisés e os profetas. Que ele possa ouvir Moisés e os profetas. Você acha que alguém da sua família vai ser salvo porque um anjo vai descer do céu? Não. Tem Moisés e os profetas. E como eles ouvirão se não há quem pregue?
você precisará pregar. É isto que a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo. É disto que Jesus está falando. E ele diz: mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, se for lá e ressuscitar dentre os mortos, eu não sei se ele estava se oferecendo, eles vão acreditar. Jesus disse: mas se eles não acreditam em Moisés, nem nos profetas, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles crerão. Você conhece alguém que ressuscitou dentre os mortos? Pode dizer, conhece alguém? Sabe o nome dele? Jesus. E nem por isso muitas pessoas creram em Deus. Nem por isto. Nem por isto. Sabe por quê? Porque elas se acostumaram, à semelhança daquele homem rico, a viverem com as coisas erradas ao seu redor e nas suas vidas. Curva a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Devemos orar a Deus, pedindo a Deus: Deus, livra o nosso coração de ser igual ao coração daquele homem rico. Sabemos, ó Deus, que um dia a morte vai nivelar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças. Sabemos que isto acontecerá. Mas, ó Deus, quando atravessarmos os portões da morte, possamos ter, ó Deus, a tranquilidade de Lázaro, ainda que vivamos a vida mais difícil neste mundo. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a esperar no Senhor, a aguardar pela Tua manifestação, pela bênção do Senhor sobre nós. Faz, ó Deus, com que sejamos assim. Livra o nosso coração de ser como este homem avarento, indiferente, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com a sua religião, aquilo que ela ensinava que precisava ser vivido. Ó Deus, livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, pois nós precisamos viver na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. E enquanto aqui neste mundo estivermos, que possamos, ó Deus, fazer aquilo que Tu queres, e já neste mundo começar a viver o prenúncio daquilo que viveremos na eternidade na presença do Senhor. Ouve-nos, ó Deus, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.